tema do programa de hoje, aproveitando esse início de ano, uma campanha bem interessante que nós temos logo já em janeiro, né, nas campanhas que dão cores aos meses do ano. Em janeiro temos a campanha do Janeiro Branco. É uma campanha que vale realmente a pena nós conversarmos sobre ela, falarmos sobre ela, porque de uma forma ou de outra, todos nós somos afetados pelas nossas questões mentais, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. E o Janeiro Branco é o mês que vem falar sobre saúde mental. Claro que, como qualquer outra campanha, né, o ideal é que nós tenhamos esses cuidados e tenhamos a oportunidade do diálogo sobre esses assuntos o ano todo. Mas, como o foco está em janeiro, vamos dar ainda mais evidência para a importância da saúde mental, né, nesse mês de janeiro, para que a gente leve para os outros posteriormente, né? A saúde mental, ela é fundamental na nossa vida, né? O Janeiro Branco, ele foi escolhido nesse mês justamente pela simbologia do mês de janeiro, né? É o mês onde nós estamos iniciando um novo calendário, um novo ciclo, onde muitos de nós estamos refazendo as nossas metas, criando metas novas, já deixamos para trás no ano que se findou, né, coisas que não foram tão legais assim, para que a gente possa ir buscar, na esperança de um ano novo, realmente um ano melhor, um ano mais leve, um ano com novas motivações, com novas conquistas. Então, janeiro, por representar essa página em branco, né? Uma folha em branco mesmo, que você deve ter aí na sua casa nesse momento, né? Imagina aí uma folha em branco, está toda disponível para ser escrita, preenchida. E quem preenche, quem escreve tudo isso? Nós mesmos, né, que temos as condições de preencher essa nossa folha da vida, de preencher a nossa vida. A saúde mental é um assunto muito sério, né? Eu falo que ele não é assim mais importante que os outros e nem menos importante. Ele é simplesmente importante, porque às vezes a gente vai falar sobre um determinado assunto, surge a necessidade de evidenciá-lo, né? Como se ele fosse o assunto número um mais importante de tudo na nossa vida. Ou às vezes a gente olha para esse assunto e fala, não, isso aí não é nada, né? Isso é frescura, isso não tem importância nenhuma. Então, é importante. A palavra importante por si só já basta. Eu não preciso atribuir junto dela, é muito importante, é mais importante. Não, é importante. Então, vamos falar sobre, né? Vamos falar sobre até para que a gente possa se cuidar, né? O Brasil, como já foi assunto aqui em outros programas, é um dos países, assim, campeões no mundo, quando o assunto não a saúde mental, né, mas as complicações das questões mentais, né? O Brasil é campeão ainda de ansiedade no mundo, né? O país mais ansioso no mundo, é um dos chatos títulos que nós temos há alguns anos, né? Os números mostram aí que cerca de 10%, arredondando, né, da população brasileira sofre do transtorno de ansiedade, que é diferente do estado de ansiedade, né? Uma grande diferença aqui. Uma coisa é o transtorno de ansiedade, é a ansiedade patológica, é aquela ansiedade que ela já está num nível que precisa realmente de um apoio, de uma intervenção exterior, seja de um psiquiatra, seja de um psicólogo, seja de um terapeuta, às vezes vai precisar da intervenção medicamentosa, às vezes não, mas tudo isso vai precisar ali de uma avaliação de um profissional adequado, tá? O psiquiatra é o médico que tem a capacidade, as condições e a formação para dar o diagnóstico, né, ao paciente. As outras áreas, por mais ali que identifiquem esse transtorno ou identifiquem sintomas vão agir nas consequências, né? Vão agir nos sintomas, vão agir na prevenção, né? Falo isso porque é só a área médica que tem esse poderio de dar realmente, de fato, ali um diagnóstico, de fazer essa análise mais profunda, né? Isso até
é interessante falar aqui, porque tudo que eu vou compartilhar com vocês, e até mesmo o que vocês encontram aí na internet, é sempre, deveria, né, ser sempre utilizado como instrução, conhecimento, e não como fins de diagnóstico, né? Para fins de diagnóstico é importante um profissional, até mesmo porque muitos sintomas da ansiedade, do transtorno de ansiedade, se confundem com sintomas da depressão. Por mais que pareça para um desavisado ou para nós que estamos olhando um pouco de fora do assunto, até para quem tem realmente, se confunde, porque tem sintomas que se manifestam tanto na ansiedade quanto na depressão e sintomas que são parecidos. Então é importante fazer uma análise realmente para entender o que a pessoa está passando, né? Tem algumas pessoas que têm tanto a depressão quanto a ansiedade, né? Elas acabam sofrendo desses dois males aí na vida dela. Então é importante ter um tratamento que vá levar em consideração tudo isso para que ela tenha maior chance de um resultado positivo na vida dela, né? Uma maior chance de realmente ter uma vida mais tranquila, né? Então, como eu disse, né, voltando aqui, o Brasil ainda hoje é considerado o país mais ansioso no mundo, né? Arredondando os números, são cerca de 10% da população. 10% da população, vamos pensar, um em cada 10 pessoas tem ansiedade, transtorno de ansiedade, né? Que é essa ansiedade patológica, fora as ansiedades pontuais que todo mundo acaba tendo em algum momento da vida que ela faz parte, né? Essa ansiedade que você tem, por exemplo, quando vai prestar um concurso, quando vai fazer uma prova, uma entrevista de emprego, quando você vai conhecer uma pessoa pela primeira vez, tudo isso gera uma ansiedade controlada naquele momento. Agora, o transtorno de ansiedade já é um pouco mais profundo e mais constante, por isso que é importantíssimo, né, fazer essa avaliação. Da mesma forma, a depressão, o Brasil é um dos primeiros aí na lista, né? Se a gente for pegar nas Américas, o Brasil é o segundo país em números de depressão e no mundo é o quinto país em número de depressão. Então, assim, é muita gente mesmo. E, infelizmente, aí também nós temos que colocar esse ponto, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a um tratamento adequado e outras nem chegam a buscar um tratamento adequado quando esse tratamento está disponível. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais e de realidades das mais diversas possíveis, né? Então, nós temos uma diversidade muito grande de classe social, de infraestrutura, de dificuldade de locomoção, enfim, são N fatores que dificultam, às vezes, a questão do acesso aos profissionais adequados, e outras vezes há também na pessoa um não reconhecimento de que ela não está bem, né? A própria família, os amigos, às vezes não têm um reconhecimento de que a pessoa não está bem e por isso ela deixa de buscar. Como às vezes, né, a depressão, a ansiedade e outras questões que envolvem a saúde mental, né, alguns transtornos que também envolvem a saúde mental, eles não chegam a gerar sintomas físicos de imediato, sintomas realmente que poderiam ser comparados com doenças físicas, que têm uma doença, uma dor aparente, a pessoa às vezes não considera aquilo como sendo algo ruim, algo preocupante, algo que ela precise de ajuda. E entra naquele, vai levando, né? Não tô legal, mas vou levando. Porque às vezes até ou é por falta de informação, ou até às vezes é por preconceito, né? Muitas pessoas têm uma barreira quando se fala sobre a busca de auxílio para tratar essas questões a respeito da saúde mental, porque fica presa a esses preconceitos, a esses estereótipos, a julgamentos que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Nada mais natural seria que identificar algo em que em nós não está legal, ir buscarmos ajuda e ter, aí sim, profissionais à espera para receber esses clientes, esses pacientes. Então, esses números que nós temos aqui, eles podem ser até maiores.
a gente for considerar essas falhas no processo do sistema, né, que nós temos, não só no sistema de oferta de ajuda, mas também na busca de ajuda mesmo quando há a oferta. Então tem muitas pessoas que sofrem caladas, seja por não reconhecer que estão passando por um transtorno emocional, por um transtorno mental, ou reconhecem que não está legal e não buscam ajuda por preconceito. E nisso vai gerando o quê? Muito sofrimento, tanto para aquele indivíduo, quanto também para as pessoas ao seu redor, né? Para os familiares, para os amigos, no trabalho, né? Um dos maiores aí causas de afastamento das pessoas no trabalho surgem pelas questões de saúde mental, ansiedade, depressão, dentre outros. Então, assim, os números são muito grandes de afastamento. As próprias empresas, algumas, não todas ainda, né, mas algumas, já começam a reconhecer a importância da saúde mental dentro do seu ambiente corporativo. Começam a entender que alguns métodos utilizados até então, por mais que geravam determinados tipos de benefícios, de resultados em algumas áreas, estava gerando em outras áreas aí um efeito colateral muito grande no recurso que é mais importante dentro de uma empresa, que é o recurso humano. Sem o recurso humano dentro de uma empresa, nada funciona. Pode-se falar do que for, a tecnologia, ela é muito bem-vinda e que cada vez mais ela progrida muito, que ela possa realmente nos auxiliar nas tarefas assim mais difíceis, mais simples, no nosso dia a dia, mas ainda assim nada substitui o ser humano, né? Porque o ser humano é o fator pensante que vai fazer essa tecnologia funcionar. Inclusive, para que essa tecnologia exista e seja aplicada, precisa de um ser humano. Então, o recurso fundamental dentro de uma empresa é o ser humano. Do outro lado também, né, a empresa ela vende um serviço, um produto, ela oferece algo para um outro ser humano ali do outro lado. Então, algumas empresas passam, né, ou passavam alguma mensagem interessante nas suas peças de marketing, né, nas suas propagandas, nas suas, enfim, nos seus suas propagandas mesmo, né? E na prática faziam coisas diferentes. Então, há um movimento pequeno ainda, mas já importante, trazendo também essa importância da saúde mental, não só para a responsabilidade do indivíduo lá na sua casa, que é onde ele vai ficar já ali no fim da linha, né? Mas para dentro do trabalho, né? A pessoa que trabalha ativamente, ela passa uma grande parte do seu tempo, do seu dia e da sua vida dentro de uma empresa, seja dentro fisicamente ou vinculado a uma empresa, né, prestando serviços para aquela empresa. E se as questões de saúde mental geram aí afastamento do quadro de funcionários de uma empresa, a mesma empresa que está preocupada em ter um lucro, em ter produtividade, começa a ter o quê? Prejuízo, porque ela vai gastar muito mais numa alta rotatividade de funcionário, ela vai gastar muito mais com esses funcionários que vão ficar afastados, ela vai ter um prejuízo não só financeiro, mas na própria convivência, na estrutura, no tempo que se tem para treinar, às vezes, novos funcionários, para colocar uma cultura da empresa para novos funcionários. Então, olhar para tudo isso não é mais algo assim de luxo, né? Como entra em um dos preconceitos, né? Ah, isso aqui é luxo, isso aqui são privilégios, esse tipo de recurso, ele só faz parte de elites, de pessoas mais com poder aquisitivo. Tudo bem, durante muito tempo pode ser que tenha sido assim, mas está mudando e todos nós podemos ser agentes dessa mudança, a proporcionar o quê? Na nossa vida, claro, enquanto indivíduos aqui trazendo essa consciência para nós. Então vamos trazer essa consciência para o nosso dia a dia, para as pessoas próximas de nós. Na sua empresa, se você tiver abertura para isso, você pode sugerir isso no seu RH, no seu departamento pessoal, para o seu líder, para o seu chefe, enfim, para a pessoa que está próxima a você. Se você não tiver abertura e vê que isso está te influenciando de uma forma muito negativa, antes, claro, né, de pedir as contas ou de tomar uma atitude que você possa se arrepender depois,
Busque antes um profissional, busque um médico, busque um psiquiatra, ele vai te orientar no que você precisa fazer, se você precisa se afastar do seu trabalho ou não, e através, muitas vezes, disso, a empresa ela vai começando a entender: "Olha, essa metodologia que nós estamos usando até então, não está mais funcionando nos dias de hoje", né, porque as coisas estão diferentes, né, o excesso de recurso mental que é utilizado hoje é muito grande, não que antes não era utilizado, é que hoje é utilizado de uma forma diferente, né. Hoje nós temos um acúmulo de informações, né, hoje nós somos bombardeados de informações, uma boa parte delas informações inúteis, uma outra boa parte de informações que ao invés de agregar, deixam a gente pior, e algumas ali fazem sentido para a nossa vida e vão agregar, mas na somatória de tudo fica muita coisa armazenada na nossa mente. E isso gera, aos poucos, por si só, um estado de tensão, um estado hiperativo, um estado leve ainda de ansiedade, né? Vamos falar antes de chegar num transtorno de ansiedade, mas já começa um estado leve de ansiedade, que começa com umas coisas simples no dia a dia, daqui a pouco começa a afetar o seu sono, o seu apetite, daqui a pouco isso começa a gerar um cansaço exacerbado, aí você não entende por que está ficando cansado, aí você começa a falar: não, mas eu estou cansado demais, será que eu estou depressivo? Não, talvez esse cansaço seja o quê? Um excesso de informação, uma mente acelerada demais, que vem da ansiedade, e isso satura toda a funcionalidade da sua mente e das suas emoções, que o cansaço vem. Então consome, a mente consome as nossas energias, a nossa capacidade de permanecer presente, atento. E diferentemente de um cansaço físico, onde somente você tem uma boa noite de sono, você se recupera, quando a mente ela entra nessa exaustão, você dorme e já acorda cansado, que a mente não para. Isso quando a pessoa consegue dormir, né? Isso quando a pessoa consegue dormir. Tem alguns números que mostram o aumento da busca por profissionais, né? Tanto de psiquiatria, psicologia, áreas afins, e também nas buscas de internações, e não na busca, né, mas na necessidade de internações psiquiátricas e também de internações relacionadas a questões mentais, que assim, em cerca de 10 anos, se a gente for pegar a última década para cá, aumentaram muito. Então aqui a gente tem que olhar esse aumento desses números de duas formas. Uma, aumentou provavelmente também o nível e a abrangência das disfunções, né? Ou seja, tem mais pessoas sofrendo desse tipo de questão no seu dia a dia, da ansiedade, depressão, transtorno de bipolaridade, dentre outros aí que fazem parte da nossa vida. Porém, também mostra que tem mais pessoas buscando, né? Então, assim, se tem mais consultas sendo oferecidas, é porque tem mais pessoas buscando. Ruim, porque pode ser que tenham mais pessoas sofrendo desse mal, porém bom que tem mais pessoas buscando, que antes também não quer dizer que as pessoas não estavam sofrendo. Talvez entra naquilo que eu falei, pode ser que a pessoa não estava buscando o auxílio necessário, né? Então precisamos olhar por esses dois lados, né? Tem vários estudos aí que mostram também que em algumas faixas etárias, né, principalmente a faixa etária mais jovem, o suicídio chega a ser uma das causas que mais geram mortes, né? Tem alguns números e pesquisas que mostram aqui que, por exemplo, jovens aí de 19, 25 anos, jovens de 19, 30 anos de idade, segunda causa de morte. Então, olha só o quanto isso acontece, né? Que o suicídio, que aí já é lá do mês de setembro, né? O foco da campanha, que é o Setembro Amarelo, mas cabe a gente falar sempre também sobre esse assunto, mostra que ele está aí, né? É a pandemia silenciosa, é o coronavírus, uma gripe, outras pandemias com agentes físicos, nós falamos, nós vemos, né, os resultados ali. O suicídio é uma pandemia silenciosa. Por quê? Não se fala muito, na família que acontece aquilo fica meio, né, escondido, não porque quer esconder, mas pela dor muitas vezes dos familiares, e até um respeito. Tem-se também na grande mídia
o entendimento de que falar, não falar, mas divulgar sobre pessoas que se suicidaram pode incentivar novos suicídios, né? Então, isso é o entendimento da mídia, que aos poucos vem sendo novamente debatido e estudado, o quanto realmente influencia, o quanto realmente gera um prejuízo e não está evidenciando isso, né? Porque às vezes dá a impressão que não acontece, que está sempre longe, né? E quando for acontecer, vai ser sempre com pessoas longe de nós, né? A gente nunca para pensar e para refletir que pode acontecer com alguém próximo de nós, ou até mesmo pode ser que nós, daqui a algum tempo, estejamos com pensamentos e sentimentos que queiram nos levar para o suicídio. Então, assim, vamos trazer para mais perto, para o nosso dia a dia, para a nossa prática, vamos refletir sobre tudo isso, que também faz parte da saúde mental. Também faz parte dessa saúde mental. Nós precisamos olhar para tudo isso, né? E o foco aqui desse Janeiro Branco justamente é pegar essa folha em branco agora do ano que está começando, desse novo ciclo, e começar a olhar ali o que precisa olhar, o que não está legal, o que eu quero a curto prazo na minha vida, que área que está precisando de mais atenção na minha vida. E aí eu vou me dedicar em cima dessa área. Eu vou buscar auxílio dentro dessa área. Minhas condições financeiras acabam não sendo suficientes para. Tem muitas formas também de se buscar um atendimento no SUS. Tem muitas formas de se buscar um atendimento em ONGs que trabalham com serviço voluntário, em faculdades que trabalham com esse serviço gratuito, em profissionais que acabam mesclando alguns tipos de atendimento. Então, assim, existe caminhos hoje abertos para diversas formas de acolher qualquer pessoa que esteja passando por essa necessidade. Claro que, como eu disse, em algumas localidades, infelizmente, há uma falha aí de oferta. Há uma falha de oferta. Mas, né, um dos ganhos aí da pandemia foi também as questões online, né, que infelizmente também não é acessível para todo mundo, mas acaba dando uma amplitude um pouquinho maior quando se fala dos atendimentos, né? Porque hoje um profissional que não tem condições de ir numa cidadezinha pequena, ele consegue, se aquela cidade tiver um lugar onde haja essa estrutura para receber uma ligação, uma videochamada, né? Uma estrutura para ter uma ligação via internet, de fazer um bom atendimento de forma online, né? Então se expandiu um pouco mais, né? Teve uma abrangência um pouquinho maior, né? Mas tudo isso ainda agora que a gente está falando é quando nós já nos identificamos com as questões e aí precisa buscar ajuda, né? Que é importante. Identificou, buscou ajuda. Mas às vezes fica um pouco abstrato, né? Quando buscar ajuda, comece a observar o seu dia a dia. Você se sente cansado demais? Talvez seja alguma coisa física, talvez não, mas só vai saber se for buscar alguém que possa te auxiliar. Você não está dormindo direito? Mas foi só essa noite, mas semana passada, mas já tem uns 2, 3 dias. Então, opa, o sono não está legal. Eu durmo, mas eu acordo todo dia cansado. Então, vamos ver. Sentimentos recorrentes, pensamentos recorrentes. Tenho sentimentos de melancolia e tristeza que, na somatória do meu tempo, eles acabam prevalecendo ou voltando com bastante recorrência. Acontecimentos do passado que deixaram marcas na minha vida voltam de tempos em tempos e isso me ocasiona uma perca significativa na produtividade do meu dia, na minha vida. Pensamentos recorrentes que você não consegue controlar, né? Que isso já poderia entrar, por exemplo, no TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que também os números são alarmantes e dificilmente alguém se identifica logo no começo com transtorno obsessivo compulsivo. Geralmente a pessoa sofre, segundo os estudos, 10, 12 anos para ir realmente compreender que aquilo que até então ela tinha na verdade, um transtorno, né, na vida dela.
Então, às vezes, esses pensamentos eles surgem, e aí vai ter um leque, né, que entra, por exemplo, esses pensamentos a respeito de doença, pessoa que acha que está doente toda hora, medicamento, né, a pessoa precisa tomar medicamento toda hora, aquela de organização, que é o mais comum e conhecido, que a gente brinca, né, aquela ali tem toque, negócio de arrumar tudo certinho, tá gerando prejuízo na vida, isso está excessivo demais, a pessoa não consegue conviver com algo que não esteja dentro daquilo que ela entende como organizado, então talvez seja motivo de ajuda. Medos em lugares onde há muitas pessoas, né, que já pode desenvolver ali as fobias sociais também, essa dificuldade de se relacionar com os outros, tenho muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, então assim, são coisas que vão dando indícios de que algo não está legal, não estou conseguindo me alimentar direito, ou porque não estou me dando, né, o tempo direito dessa alimentação saudável, ou porque realmente já perdi a fome, apetite, não como, fico dias sem comer, então começa a observar, não está legal. O perigo aqui, em tudo isso que eu estou falando, é transformar algo que não está legal em algo normal, né, que é o grande mal do normal, né, é quando a gente tem um padrão doente, um padrão que não é saudável, e fala, isso é normal, né? Todo mundo fica sem comer o dia inteiro, todo mundo fica sem dormir, isso é normal. Todo mundo sofre mesmo, né? Isso é normal. Normal não é isso. Isso não é normal. Isso foi condicionado como algo sendo comum, talvez porque várias pessoas estejam passando pela mesma coisa. Mas não é normal você ficar sem se alimentar, não é normal você não dormir direito. Desculpa, gente. Não é normal você não ter uma vida saudável. Então, assim, identificou isso, busque ajuda. Não sei aonde começar a buscar ajuda. Então, como eu falei, qual que é o médico especialista? Psiquiatra. Ele vai ter condições de olhar mentalmente, de fazer análises, de se preciso for intervir com o medicamento, né, para fazer os devidos ajustes, tá? E vai recomendar outras áreas. Mas você pode buscar um primeiro caminho também, se você se sentir mais confortável, de um psicólogo. Por que não? Né? Então você vai lá no seu psicólogo, explica tudo que você está passando, e o psicólogo, se entender que é importante uma intervenção de um medicamento ou qualquer outra coisa nesse sentido, ele vai, ou pelo menos deveria te indicar para o psiquiatra. Da mesma forma, você pode buscar uma outra terapia e o profissional que está ali, ele vai ver. Ou deveria ver, né? Eu falo deveria porque cabe sempre ali o trabalho do profissional, né? A questão realmente que aquele profissional se dispõe a fazer de forma ética, de forma honrosa com a sua profissão, olhando e considerando o indivíduo que está na sua frente. Né? Então ele olha e fala, opa, peraí, isso aqui precisa de algo mais. Que interessante, primeiro, olha, vamos lá no psiquiatra, tira um diagnóstico do que você efetivamente tem, e aí, em paralelo, nós vamos tratar, tá? Eu sou terapeuta, trabalho com algumas abordagens terapêuticas, trabalho com a constelação familiar, com a meditação, com a psicoterapia, mas eu não tenho autonomia dentro daquilo que eu estudei, daquilo que eu me proponho a fazer legalmente, de pegar um cliente, um paciente e falar para ele, olha, você tem X ou Y. Então, sempre que o cliente ou paciente vem e temos uma dúvida, ou o próprio cliente ou paciente não sabe o que ele tem, é importante, no meu caso, e deveria para os outros profissionais também, recomendar que ele busque um médico. Seja fisicamente, um médico físico, um clínico geral, que depois vai encaminhar para uma outra área, ou, no caso da mente, caminhar para um psiquiatra, né? E aí é trabalhar os preconceitos em cima, que infelizmente ainda hoje tem. Então, o psiquiatra ele é um médico fundamental na nossa vida, como psicólogo, como terapeuta. Cada um tem a sua área, cada um tem a sua especialidade, e bom é quando todos trabalham juntos. Então, cada um faz o seu trabalho, cada um faz aquilo que tem autonomia para fazer,
aquilo que tem condições de fazer e juntos, né, não precisa estar todos numa mesma sala, no mesmo ambiente, né, mas em paralelo, cada um vai proporcionar à pessoa que está buscando essa ajuda o melhor. Então tem psiquiatra, por exemplo, que ele faz a psicoterapia. Tem psiquiatra que não, então ele indica para que o cliente busque um psicoterapeuta. Então tem profissionais, por exemplo, que recebem pacientes no seu consultório de psicologia, em alguns momentos eles me indicam para fazer a constelação familiar. Em muitos momentos eu indico para buscar um psicólogo, que dentro da psicologia também você tem abordagens diferentes, que para cada tipo de questão você vai ter uma abordagem às vezes que é mais efetiva, ou para cada tipo de cliente você vai ter uma abordagem que vai ser mais efetiva. Então, na dúvida, busque, dê o primeiro passo rumo a alguma dessas áreas, que aí depois você vai ajustando, né? Dando o primeiro passo, você vai ajustando. Então, isso tudo que nós falamos aqui é quando você já se identificou para buscar essa ajuda. Mas também o Janeiro Branco e a saúde mental não fala só de buscar ajuda quando nós temos uma questão já evidenciada, quando nós já temos algo que está gerando um malefício na nossa vida. Fala também para nós da importância de manter a nossa mente e as nossas emoções saudáveis, que seria, entre aspas, aqui a prevenção, né? Agir com prevenção, agir uma manutenção diária da nossa saúde mental. Que nem quando você vai no nutrólogo, nutricionista, e ele passa lá para você uma recomendação de alimentação, né? Ele monta toda ali a sua dieta, o seu cardápio, e aí quando você chega ali na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, enfim, você vai o quê? Adequar o seu dia a dia para se alimentar com os alimentos que lhe foram passados para ter o quê? Uma saúde física mental. Lembrando que uma boa alimentação auxilia, inclusive, a uma mente sã. Né? A alimentação ela é muito importante. Um corpo sem nutrientes, um corpo sem energia de alimento, um corpo ali que não está muito bem nutrido, ele gera também sintomas emocionais. Vai gerar um estresse, vai gerar, muitas vezes, estados de raiva, estados de ansiedade, estafa, enfim, vai gerar várias coisas. Você pega ali, já foi assunto também de outros programas nossos aqui, a questão do intestino, né? O quanto é importante manter a microbiota do intestino regulada, de você proporcionar alimentos que vai deixar o seu intestino saudável para que ele funcione regularmente. Isso traz ganho, inclusive, para o lado emocional. Porque nós temos processos acontecendo no nosso intestino que influenciam posteriormente nas nossas emoções. Então, esse é um conjunto de coisas, né? Mas quais dicas, quais coisinhas aí que nós poderíamos fazer no nosso dia a dia para ter essa manutenção dessa vida saudável? É uma manutenção mesmo, né? É algo constante. Uma das coisas, a pessoa buscar o autoconhecimento. Então, quanto mais ela se conhece, mais ela vai entender as suas tendências, mais ela vai entender as suas capacidades, mais ela vai entender os pontos que geram conflito na vida dela, mais ela vai olhar e falar, opa, peraí, isso aqui eu já sei o que que é, isso aqui está me incomodando por conta disso, então deixa eu olhar e tratar isso aqui logo. Olha, essa área aqui é uma área que sempre me incomoda, então eu vou aprender o que? Administrá-la. Isso surge através do autoconhecimento. Autoconhecimento é algo realmente profundo, né? Não é uma coisa que de um dia para a noite, da noite para o dia, a pessoa já se conhece, ela está num processo de se conhecer. Quanto mais ela conhece sobre si mesma, mais ela entende como agir, mais ela entende como agir. É a mesma coisa se a gente for pegar sei lá, um celular, né? Um aparelho aqui eletrônico. Quanto mais você conhece como esse celular, como esse aparelho funciona, mais você vai extrair dele coisas positivas. E logo que ele apresente algum tipo de não funcionamento, uma falha, uma sobrecarga, você vai identificar, porque você já sabe. Ou você vai entender, olha, esse celular aqui, ele não é, por exemplo, um celular muito adequado para tirar fotos de longa distância.
Isso vale para a nossa vida. Então, quanto mais você se conhece, mais você vai conseguir se utilizar na vida, né, a viver uma vida realmente de forma produtiva, saudável, e vai respeitar os seus limites. Olha, isso aqui não é muito as minhas características, eu preciso respeitar esse meu limite, porque senão eu vou me prejudicar. Eu vou ter que aprender a falar não, vou ter que aprender a ficar um pouquinho mais no meu espaço, vou fazer coisas que realmente estejam dentro daquilo que eu posso e sei fazer para que aquilo não me prejudique. Então, isso faz parte do autoconhecimento, que é um passo muito importante na vida de todos nós. Uma das formas de ajudar na saúde mental, principalmente nessa manutenção, e às vezes é uma coisa que nos falta um pouco, é a organização da rotina e das tarefas. Como eu disse, né, esse mundo cheio de informações, às vezes é muito fácil nós nos perdermos em tudo que nós temos para fazer e às vezes até não fazemos nada, né? Então, uma certa organização é importante. Cada um vai entender o melhor jeito de se organizar. Tem pessoas que gostam de anotar tudo, pessoas que põem tudo na agenda, pessoas que colocam no celular, pessoas que se organizam de forma mental, tem gente que se organiza mais de forma visual, então dá para montar aqueles quadros, né, com recadinhos visuais para que a pessoa sempre esteja vendo o que ela precisa fazer, o que ela tem no dia para fazer, os lembretes para que ela não se esqueça. Às vezes não tem um lembrete, se você é mais visual assim, coloca lá um lembrete, olha, cuidado com a saúde mental, né? Vamos cuidar da saúde mental. Um lembrete bem simples, pare e respire. Quantas vezes no seu dia você para respirar de forma consciente? Não a respiração que acontece de forma autônoma, mas aquele momento que você para um pouquinho e puxa aquela respiração profunda, né? Só de fazer esse movimento, você está trazendo o seu foco e atenção para o aqui, para o agora, para o seu corpo. Você está oxigenando mais o seu organismo, estimulando a sua circulação sanguínea. Isso tudo vai gerar um benefício. Você gosta mais de deixar no celular? Coloque pequenos alertas, faça uma pausa, lembre de respirar, cuide da alimentação, hora da meditação, enfim, organize a sua vida para uma rotina saudável, né? Para você. Às vezes tem pessoas que têm uma facilidade tremenda de fazer essa organização, se dedicar para fazer isso para os outros, né? Faça por você também, né? Faça por você também. Alimentação adequada, uma alimentação balanceada, né? Claro que a alimentação aí varia de pessoa para pessoa, mas dentro daquilo que você precisa de consumo de alimento, tente, né, buscar uma alimentação mais balanceada possível. Eu não gosto muito de colocar tipos de alimento que são importantes, porque cada organismo é um organismo diferente, então às vezes um profissional vai saber balancear a sua alimentação. Não adianta nada eu chegar aqui e falar, olha, gente, comam determinado tipo de alimento, né? Comam mais cenoura no seu dia a dia. E tem pessoas aí que tenham, sei lá, uma não digestão de uma cenoura, não gosta da cenoura, então não vai ser legal. Então, assim, identifique ali e crie, dentro do possível, uma alimentação balanceada. Você vai poder consumir de tudo? Claro, tudo é possível, desde que você não tenha restrições, né, físicas, tudo é possível. Aí você vai ajustando conforme seja necessário no seu dia a dia, tá? Então, uma alimentação importante e algo que às vezes também nós nos esquecemos é de tomar água, né? Como eu tenho aqui me hidratado durante o programa, estou com a minha xicrinha de água aqui que eu vou me hidratando aos pouquinhos. Tem algumas pessoas que esquecem de tomar água, né? Todos nós, em algum momento, esquecem de tomar água, e aí começa a ter uma sensação de boca seca, tem uma sensação ali de, às vezes, dor de cabeça, não tá legal, e a desidratação, né? A pessoa está desidratada, e isso vai, com certeza, influenciar no funcionamento da mente, isso vai influenciar no estado emocional daquela pessoa. Então, tem dificuldade de lembrar de tomar água? Garrafinha. Deixa a garrafinha sempre perto de você. Aonde você for, leve a sua garrafinha. Ah, não tô com sede agora. Não importa. Beba as suas aguinhas de pouquinho em pouquinho. Né, o ideal, inclusive, né, para a maioria de nós, não é nós bebermos água quando temos sede. Porque quando a sede ela já vem, aquela sensação da sede já vem, é o primeiro indício de que estamos desidratados.
Então, o ideal é fazendo essa manutenção com a água, de pouquinho em pouquinho, para que não chegue nesse nível da desidratação. Aí o nosso corpo, nosso organismo, fique sempre muito bem hidratado. Então, é fundamental, né? Bebam água. E água é água, né? Sucos também são líquidos, mas às vezes com suco já entra uma quantidade às vezes excessiva de açúcar, né? O refrigerante também, por mais que sejam líquidos, como eu disse, você pode tomar o seu suco com açúcar, você pode consumir açúcar, você pode consumir ali o seu refrigerante, mas é a questão do equilíbrio, né? Por isso que é uma alimentação balanceada, você vai se equilibrar, você vai se organizar naquilo que você está ingerindo, né? E a água é água, né? A água é uma coisa maravilhosa, né? A água hidrata, a água refresca, a água, enfim, é tudo de bom para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções. Tente aí, né, uma boa noite de sono. Então, se você tem dificuldade para dormir, comece a ir buscar, porque o sono, né, é onde nós vamos entrar em estados mentais profundos que proporcionam justamente regenerar, revigorar, recuperar tudo que nós gastamos durante o dia. Então, dar ao nosso corpo e à nossa mente um sono adequado, um sono profundo, um sono gostoso. E aqui eu não estou nem falando de quantidade de horas, tá? Não estou falando de quantidade de horas, estou falando de sono com qualidade, não sono com quantidade. Você está dando tempo para o seu corpo se recuperar, para sua mente se reorganizar, né? O que acontece quando a mente fica muito agitada ou preocupada, no momento que você vai dormir, os primeiros momentos ali do seu sono, o que acontece? A sua mente ela gasta um tempo para reorganizar tudo que foi vivenciado de pensamentos. Tudo que tem de preocupação, então ela vai fazendo a faxina mental. Só que às vezes a mente ela está tão poluída, tão impregnada de pensamento, que a mente passa a noite toda só nesse processo de higienização mental e não consegue se aprofundar nos estados mais profundos do sono, que é onde acontece essa revigoração. É onde a gente acorda descansado. Então daí entra, por exemplo, algumas ferramentas para auxiliar até no sono. E uma dessas ferramentas é a meditação. Uma meditação, né, bem realizada dentro de uma forma que seja adequada para você. Meditar não é só sentar e ficar em silêncio, isso é um tipo de meditação, mas por uma mente muito acelerada, ir para um tipo de meditação sem estímulo nenhum pode gerar um choque de conflito interno e até no primeiro momento causar até mais ansiedade, que a pessoa vai sentar, ficar totalmente em silêncio, sem estímulo nenhum, só que os pensamentos aí começam a fazer aquela higienização mental, só que você não está dormindo ainda. Só fica naquele estado lá e está prestando atenção, aquilo vai gerando uma certa ansiedade, você não sabe o que fazer, você não consegue dominar aquilo, né? Então tem meios alternativos da meditação. Agora não, quero fazer essa de ficar sentadinho sem estímulo nenhum, quieto, ok. Então quando vier esses pensamentos todos na sua mente, deixe que eles venham. Porque esse processo de bagunça que surge na meditação, na sua cabeça, é o processo de faxina mental. Você está ganhando um tempo fazendo isso na hora da sua meditação, para que na hora que você for dormir, esse tempo já tenha sido gasto naquele momento anterior, e aí você tenha já na hora de dormir uma chance maior de se aprofundar nos estados mais profundos do sono. Então a meditação ela é muito bacana, então só identificar o jeito aí seu de meditar, né? Seja uma meditação guiada, que é uma forma de chegar nesse estado de meditação, essa que é só ficar sentadinho em silêncio, com uma musiquinha tranquila, você pode fazer uma meditação caminhando, com foco naquilo que você está fazendo, trazendo sua atenção para o presente, né? Então você pode trazer sempre a atenção para o presente. Os exercícios de respiração, como eu disse aquela hora, ajudam muito. Então, não tenho tempo para fazer meditação. Tudo bem. Com certeza você tem alguns minutinhos no seu dia para você, né? Então, nesses minutinhos que você tem para você, pare só para respirar, de forma profunda. Não precisa parar o que você está fazendo ao seu redor, nada. Aonde você está? Frente do computador, no seu trabalho, na sua casa. Faça umas 10 respirações profundas
e solta o ar, né? Respiração profunda mesmo, aquela que enche o seu diafragma, né? Que faz todo o movimento completo. 10. Você vai ver que você não vai gastar minutos. Fizer umas 2, 3 vezes por dia, você vai começar a perceber a diferença. E aí, quando você começar a se perceber no estado de ansiedade, no estado de sobrecarga, você já vai aprender o que tinha que fazer. Então, você vai respirar. Né? Tanto que se fala, né? A pessoa, quando ela está agitada, né? Não fala para ela ficar calma, né? Fala para ela o quê? Respira. E quando ela respira, ela há uma quebra do que está acontecendo aqui na mente. Ela para prestar atenção no ar. O ar oxigena o cérebro. O ar aumenta a circulação sanguínea. Isso vai fazer uma quebra daquele estado de estresse. E aí a pessoa consegue, então, se acalmar, né? De fato, se acalmar, né? Então, use da respiração, que já é algo que você faz todo dia, mas faça pequenas doses no seu dia de maneira consciente. De maneira consciente, você vai ver os benefícios. Se você tiver condições, ou se ainda não tiver, busque ter, né? Tirar alguns momentos para relaxar. E se possível for, não faça nada em alguns momentos aí da sua semana. Momento de não fazer nada, isso é uma dificuldade para a nossa sociedade moderna. É não fazer nada mesmo. Ah, então eu não vou fazer nada, eu vou assistir o Netflix. Ah, você está fazendo alguma coisa. Se você quer curtir para relaxar, beleza. Então esse vai ser o seu momento de relaxar. Eu vou assistir meu Netflix, vou ouvir uma música bacana, vou sair para fazer uma caminhada. Então você está dentro do lazer, isso é bacana. Então você vai fazer uma atividade que você gosta, o seu hobby. Mas tente alguns momentinhos que seja se experimentar ficar sem fazer nada. Dá até um certo receio, né? Mas como que eu não vou fazer nada? Não vou fazer nada, isso. Fica, apenas fica. Onde você está, sem fazer nada. Sem celular, sem ler um livro, sem assistir o Netflix, sem falar com ninguém. 5 minutinhos, 3, que seja. Começa com 1 minutinho. Vai treinando. Ah, não consigo ficar sem fazer nada ainda. Ok, então comece a pôr na sua organização, na sua rotina, o quê? Atividades que te proporcionem relaxamento. Ah, eu me sinto muito relaxado quando eu faço caminhada. Então, vamos colocar a caminhada ali. Ah, me sinto muito relaxado quando eu escuto música que eu gosto. Então, vamos escutar mais música. Ah, me sinto muito relaxado quando eu faço comida. Então, faça comida. Ah, eu me sinto muito relaxado fazendo práticas manuais. Faça mais. Ah, eu me sinto muito relaxado quando eu vou jogar futebol. Então, jogue futebol. Então, traga para a sua rotina coisas que vão proporcionar esse relaxamento. E na somatória de tudo que você vai fazendo, você vai tendo um ganho total para a sua vida, constante. Uma coisinha pequena aqui, uma respiraçãozinha aqui, uma coisinha que você faz ali que você gosta, uma alimentação balanceada, o seu corpo já está ficando mais bem hidratado, você já começou a organizar a sua rotina. Então, de pouquinho em pouquinho, na somatória das coisas, já está ficando grande. Porque às vezes a gente coloca também um objetivo muito grande, que é para não alcançar, né? Olha, a partir de amanhã eu vou meditar 1 hora por dia. Qual a chance real e verdadeira disso acontecer? A partir de amanhã eu vou fazer uma dieta ferrenha e vou começar a fazer, sendo bem sincero e honesto, qual a chance disso acontecer? Olha, a partir de segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia mais utilizado para as nossas promessas, né? A partir de segunda-feira vou fazer atividade física, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e vamos ser honestos, o que dá para fazer? Olha, vou começar, como eu disse, vamos começar então a prestar mais atenção em tomar água. Olha, agora já está legal, eu estou tomando minha água, isso já faz parte da minha rotina, agora eu consigo incluir na minha rotina, uma vez só por semana, uma prática física. Tudo bem, então foi lá, incluiu 2 coisas. Olha, eu acho que dá para incluir aqui uns 15 minutinhos na minha semana de uma meditação. Ah, é pouco? Mas olha, eu já estou tomando água, já estou tendo uma atividade física, agora eu vou colocar 15 minutos de meditação 1 dia por semana. Olha, agora sobrou um tempinho ali no meu final de semana, eu vou fazer uma coisa que eu gosto.
Olha como são pequenas coisas possíveis de serem administradas e metas de ser possíveis, né, de serem atingidas, que a gente faz sem perceber, sem aquela cobrança, sem aquele peso, porque isso não faz bem para ninguém. Aí, saúde mental já está indo por água abaixo, né? Então, se for pegar isso aqui para ter um estresse ainda maior, vamos com calma. Uma coisa também que ajuda bastante, né, uma dica aqui que pode ajudar bastante, isso, claro, se a pessoa tiver uma religião, é conviver de forma saudável com a sua religião, com a sua espiritualidade, com aquilo que ela acredita, né? Isso pode gerar um conforto interno, uma segurança interna, então busque isso. Se é algo que você gosta, se é algo que faz sentido para você, busque isso. Se você não tem religião, se você não tem uma prática espiritual sua, encontre ali um momento para se conectar com você mesmo, né? Tire aí um momentinho para você se conectar aí com esse seu interior, com o que há de mais importante e belo dentro de si mesmo, né? Tudo isso vai ajudar nesse estado da manutenção da saúde mental, né? E uma outra dica, que foi um pouco do que nós já falamos no início do programa de hoje, é buscar um profissional realmente quando é necessário, né? Então, comecei a colocar essas coisinhas na minha rotina, mas ainda assim parece que alguma coisa não está legal. Então, vamos buscar ajuda, porque aí o profissional de fora vai vir com o seu conhecimento, com a sua ferramenta, com o seu olhar de alguém que está de fora, né? E vai poder te auxiliar de uma maneira realmente que seja mais produtiva, mais saudável, mais positiva no seu dia a dia. Então, vamos buscar um profissional adequado. Não deixe a situação ir crescendo, não. Vá se observando, vá realmente se permitindo. Isso é um ato de amor para si mesmo, né? Às vezes a gente fala muito, né? Amar a si mesmo, se amar, se perdoar, né? São coisas muito bonitas na fala, né? Mas na prática, como que isso acontece? Como que nós fazemos isso? Quando você começa a cuidar de si mesmo, você se dá a esse direito, né, de olhar para suas emoções, para os seus pensamentos, de reconhecer quando não está legal, de reconhecer quando tem alguma coisa que precisa ser vista. Isso é amor por você mesmo. Isso é amor por você mesmo. Olha que ato mais nobre do que esse, né? Você cuidar daquilo que você tem de mais sagrado, que é você mesmo. Então, quanto mais você vai se cuidando, quanto mais você vai proporcionando práticas que vão em favor de você, mais você está se amando. E vai fazendo, claro, dentro do possível. Vai fazendo dentro do possível. Sem grandes metas inalcançáveis. Comece de pouquinho. Porque o ideal é que isso se torne um hábito. O ideal é que isso se torne uma prática. Que isso não seja algo pontual. Claro que o pontual também é válido, mas que não fique algo muito pesado, algo muito difícil, senão vira uma tormenta, né? Você já vai para fazer uma meditação com aquele estresse, com aquela raiva, com aquele peso da meditação, e aí não fica legal, né? Você já não está sendo honesto com você mesmo, já não está se respeitando. Então vá aos pouquinhos, comece com o que você tem mais facilidade, comece com o que você gosta mais, enfim, vá pelo melhor caminho, né? Porque aí a chance desse caminho se perdurar aí na sua vida vai ser muito maior, né? Vai ser muito maior mesmo. E aos poucos também vamos ajudar a divulgar isso para outras pessoas, né? Vamos compartilhar a importância da saúde mental para as pessoas ao nosso redor, né? Para as pessoas do nosso trabalho, para as pessoas da nossa família, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos. Vamos compartilhar também, ajudar a difundir aí esse janeiro branco, que possa não só em janeiro, mas todos os meses trazer à tona esse assunto, que é realmente muito importante para a nossa vida, né? Que é realmente fundamental para a nossa vida, é uma das áreas da nossa vida. Se uma das áreas da nossa vida não está legal, as outras tendem também a não ficar legais, porque vai haver uma descompensação. E a mente movimenta todo o corpo, né? A mente movimenta todas as emoções, a mente movimenta a forma da gente enxergar a vida, né? Então, cuidando da nossa mente, a gente tem uma chance
grande também de enxergar a vida de uma maneira melhor, de uma maneira mais leve, tendo essa crença de que é possível passar por desafios, aprender com esses desafios, mas sempre olhando agora para frente, né? Para onde a gente quer chegar, para o estado de bem-estar que a gente quer sentir. Só deixando alguns recadinhos aqui, já voltei com os atendimentos, tá? Para quem tiver interesse, algumas pessoas têm perguntado, mas eu já iniciei os atendimentos. Se tiver interesse, só entrar em contato comigo, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, Lucas Anzolin, Facebook e Instagram, tá? Lucas Anzolin, ou pelo WhatsApp, 11 9 9850 0667, 11 9 9850 0667. Tem os grupos de constelação na quinta-feira, tem os atendimentos individuais com a constelação, com a psicoterapia também. Em breve eu vou retornar também com a meditação, então ainda não voltou. Em breve eu retorno com a meditação. E a partir de abril começa uma nova turma de formação em constelação familiar. Então, se você tiver interesse, né, de vivenciar o processo da constelação de uma forma mais profunda, de se trabalhar e ainda assim aprender a ferramenta da constelação familiar, a partir de abril começa uma nova turma aqui em Jundiaí, né, no Espaço Inspirar, que você também pode acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram.